Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a um novo episódio de Frente com Ipsos. Hoje eu tenho um convidado de luxo, Diego Pagura, Oi. CEO de Ipsos no Brasil. Bem-vindo, Diego. Obrigada por aceitar este convite. Bom, eu não sei se eu tinha muitas opções, como, por exemplo, não estar aqui, mas estou muito feliz de estar Que bom. aqui. Estou muito Eu feliz acho de que não ter tinha aceito. muita opção, eu ia insistir. Tá bom, mas eu teria aceito, Tá bom. De boa, eu faço com muito prazer, eu gosto de compartilhar. Este espaço é para falar de aprendizados, de carreiras, de trajetórias. Então, comecemos falando um pouco sobre sua trajetória. Conta um pouco para a gente sobre sua carreira profissional, como você chegou até aqui, enfim. Boa. Um bom começo, mais tranquilo de responder. Eu sei que depois a gente vai chegar em algumas perguntas um pouco mais... Chegaremos lá. Bom, eu me formei em estatística. Eu estudei na Argentina. Vocês vão perceber, que me conhece, que eu sou argentino, que não vai demorar alguns segundos para perceber no sotaque. Mas eu me formei em estatística na Argentina. Hoje tem muitas carreiras, por exemplo, de números, tipo data science, Sim. ou coisas assim, que naquela época não tinha. E aí eu fui sempre uma pessoa muito curiosa, gostei muito de investigar, mas estatística era uma coisa que para mim era um pouco... tinha muitas aplicações, tinha muitas Sim. maneiras de eu conseguir aplicar. Então eu tive bastante dificuldade no começo para identificar para onde eu podia ir. Um detalhe aqui, entre parênteses, meus pais, os dois são estatísticos. Ah, não sabia. Sim, os Eu ia dois te perguntar somos. se você, quando escolheu estatística, já sabia que fazia um estatístico. Foi por descarte, de qualquer Ok. maneira, eu tinha opções, mas aí eu falando isso, não, Aguirre, não, meus pais são estatísticos, vamos tentar. Vamos E aí tentar foi, por aqui. foi. Uhum. E eu tentei, gostei, mas principalmente por essa questão de investigar, métodos científicos, são Sim. coisas que eu sempre me senti identificado. E aí, mas meus pais, eles fizeram uma carreira acadêmica. Ok. Então, estudaram estatística, principalmente professores de faculdade, universidade, diretores de área, trabalho de investigação e tudo, e era uma coisa que eu não me sentia muito confortável como para continuar. Eu queria um trabalho de outra, mais aplicado, sei lá, Como não a sei. vida real. A vida real, ou o que eles fazem também mas no final das contas, não sei porque essas coisas que você... Tem coisas que eu falo, eu não quero fazer como... Outras sim, eu vou imitar os meus pais, mas Mas isso eu essa falei, não. eu não. E aí eu tinha muita dificuldade para entender o que um estatístico podia fazer. Sim. Porque podia fazer, sei lá, podia trabalhar em controle de qualidade, naquela Sim. época, eu lembro muito. Mas quem fazia isso melhor era um engenheiro. Podia trabalhar com economia, mas um economista trabalhava melhor. Então eu falava, o que eu posso fazer com a minha vida? E aí eu consegui o meu primeiro emprego num órgão público que é como se fosse o IBGE da cidade de Buenos Aires. Ok. Então, Olha, eu também trabalhei na Colômbia olha só, e nesse temos equivalente. legal, e eu acho que devemos ter algumas pessoas aí Sim. também aqui que passaram por alguma experiência assim. E eu achei muito legal, porque, bom, aí sim, obviamente, o coração do que eu fazia tinha a ver com a estatística. Trabalhar em órgão público é muito legal desde aspectos de acesso à informação que você tem. Então, eu fazia cálculos de PIB, de muitas coisas assim da cidade de Buenos Aires, com acesso à informação que de outra maneira você não tem. Você não é porteño, então você Não, aí foi aí é um bom ponto, de Rosário para Buenos Aires. Exato, Você eu mudou. estudei na cidade de Rosário, que era o único lugar em Buenos Aires, na Argentina, que tinha carreira de estatística. Então aí eu preferi ficar na minha cidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu mudei para Buenos Aires. Ok. Então esse já foi uma primeira mudança. E aí eu estava fazendo aquilo, mas também percebia que não era totalmente o que eu ia querer fazer no longo prazo. Comecei a complementar com alguns trabalhos de treinamento de estatística para empresas, algumas coisas assim, mas que não tinha a estabilidade, por exemplo, que eu procurava. Estabilidade entre aspas, né? Mas essa sensação de estabilidade, né? Também. E apareceu uma oportunidade numa empresa que chamava Ipsos, que eu nunca tinha ouvido falar, numa área de pesquisa de mercado, que eu não fazia ideia do que era. Depois eu vou contar algumas coisas disso, que é interessante também. Fiz algumas entrevistas e a Ipsos me escolheu, eu escolhi a Ipsos também. Também, porque é uma dupla escolha. Exatamente. Aí eu comecei fazendo um trabalho na Argentina para a Ipsos, focado em estatística. Então, a transição não foi tão grande, porque eu continuava fazendo um trabalho primeiramente técnico. Sim. Mas ao longo da carreira, o que eu percebi era como a Ipsos utilizava as análises que eu fazia.
primeiro como os nossos times nos diferentes países Sim. usavam a informação de uma modelagem para um cálculo de, não sei, tamanho de mercado, potencial de uma comunicação, força de uma marca, várias coisas assim. Eu achava legal a parte técnica, ou seja, desde o ponto de vista técnico, a nossa indústria é bem top, ou Sim. seja, não para uma estatística, uma coisa muito, muito, muito legal. E aí eu queria ver, tá bom, mas o que eles fazem com essa informação, né? E aí eu fui transitando para posições que foram me levando mais perto dos clientes. Por exemplo, qual? Então, a primeira mudança foi, na Argentina eu tinha um papel totalmente técnico. E em 2011, a Ipsos me propôs ser transferido para o Brasil. Ok. Por quê? O Brasil estava num momento de grande crescimento, o país, e a Ipsos também. E eu tinha um background já de alguns anos dentro da Ipsos de domínio técnico. E das metodologias. De metodologias e tudo. E era bastante interessante para um país que estava crescendo ter uma pessoa on the ground para isso. E eu achei interessante, porque ao invés de eu ficar fazendo isso lá numa distância um pouco maior, eu fico aqui. Aí eu comecei a ter oportunidade de interagir com clientes. Sim. Porque às vezes tinha, não sei, aqui vai ter colegas nossos e clientes talvez vendo o vídeo, mas o cliente costuma fazer perguntas difíceis sobre as nossas metodologias, sobre por que o meu comercial não funciona? Por que a minha marca não performa? E às vezes você precisa ter um domínio técnico como para não só explicar, mas também recomendar. Sim. E aí eu fiquei bem interessado por esse aspecto e em um momento eu passei a ocupar uma posição mais comercial, inclusive. Sim. Aqui no Brasil, já fiquei no Brasil. Então, foi gradativamente, eu fui saindo de uma questão mais técnica para uma questão mais comercial, honestamente, sem saber muito o que era e sem imaginar se podia dar certo ou não, mas uma coisa que eu gostava. Aí fui indo, algumas coisas foram bem, outras nem tanto, mas eu sempre gostei muito do nosso ambiente, do nosso clima, das pessoas. Eu acho que eu desenvolvi bons relacionamentos também com muitas pessoas do mercado, clientes. Isso foi me levando uma coisa atrás da outra, ou seja, de repente eu estava também com um time que foi ficando maior, uma área de negócio que foi ficando maior e uma responsabilidade também em relação ao negócio como um todo, não apenas de clientes. E bom, e assim até hoje que eu tenho a honra de liderar o time. Todo mundo é funcionário, eu sou mais um funcionário, então cada um tem a sua função. Então hoje essa é a minha função aqui. Antes de entrar nesse novo desafio, vamos voltar um pouco à Argentina. Você falou que quando você entrou na Ipsos, que é outro mundo diferente ao setor público, teve alguma, sei lá, alguma dificuldade, ou aprendizado, ou algum choque com nessa mudança? Na mudança, sim, eu tive. A primeira foi a cobrança. Eu acho que no órgão público a cobrança vem muito do quanto você tem vontade de fazer. E tem projetos bons, tem projetos de alto impacto, mas é uma cobrança que você tem que estabelecer muito. Quando eu mudei para Ipsos, eu percebi que tinha muitas cobranças por resultado, como a gente ia, se cumpria a meta, não cumpria a meta. Essas coisas, para mim, no começo foram difíceis de entender, de gerenciar, e de por que isso é importante, e por que tem que ser assim, e por que tem que ser assado, e por que se eu fui bem, o outro não, mesmo assim, a gente tem que aprender todo mundo junto. Um pouco trabalhar mais em equipe, também é uma coisa que eu aprendi muito. A questão também, por exemplo, o órgão público, normalmente ele é focado numa geografia, né? Num país, no máximo, aqui falando de BG. Quando eu entrei na Ipsos, eu já entrei numa equipe da América Latina. Aí você amplia a visão e começa a entender de outras culturas. Então também foram muitas coisas assim que brilharam o olho no começo, assim como foram um grande desafio para se adaptar. E essa decisão de vir para o Brasil, desde o profissional, claríssimo, o Brasil é super importante na região, na Ipsos, o momento que você falou de crescimento,
Então, era, sem dúvida, uma decisão super interessante desde um ponto de vista profissional. Mas você aí já estava casado, você tinha uma filha. Como foi essa decisão em família? Sim, bom, não foi uma decisão fácil. Eu vou inclusive tocar num ponto anterior também. A minha esposa a Silvina, ela tem muito a ver com eu estar trabalhando hoje na Ipsos, inclusive, porque eu recebi o convite para uma entrevista da Ipsos. Sim. Eu vou contar aqui uma história familiar, inclusive, através da minha mãe. Ok. Porque a minha mãe estava dando aula para uma pessoa que trabalhava na Ipsos. Ok. E aí essa pessoa que trabalhava na Ipsos falou para minha mãe que ela estava procurando um estatístico para Ipsos. Sim. A minha mãe me perguntou e falou: você está pensando em alguém que a gente possa indicar? Eu estava trabalhando no IBGE de Buenos Aires na época. E eu sou uma pessoa assim que eu estava trabalhando bem também, então estava ok. Aí eu comentei para minha esposa, para a Silvina, eu falei: Sil, você tem em mente alguém dos meus colegas que a gente possa indicar? Como assim? Ela falou. Você. É você? Eu falei: não tinha pensado. Então aí ela sempre foi uma muito boa mentora para mim. Sim. Nas decisões, uma pessoa com a cabeça bem colocada no lugar certo. Sim. Muito apoiadora, muito de dar confiança, porque também às vezes eu estava trabalhando num lugar que eu estava ok também, ou seja, para que arriscar ir para um lugar que eu não sei se vai dar certo ou não. Então ela me apoiou muito. Então, desde aquele momento, ela sempre apoiou essa carreira, essa trajetória e tudo, a gente se apoiou sempre mutuamente. E no momento de vir para o Brasil, a gente sempre tinha falado, inclusive desde que a gente tinha se conhecido também e tudo, de não sei, essa vontade que às vezes você tem, eu faria uma experiência num outro país e tudo. Então apareceu essa oportunidade e a gente falou, vamos junto. A gente correu muito risco, tem muita coisa que deu certo, tem muita coisa que deu errado. Eu acho que não tem uma decisão perfeita praticamente nunca, entre aspas, se você olhar para a perfeição de maneira assim utópica quase, né? Sim. Então, hoje a gente olha na retrospectiva e fala, não, ok, o que a gente construiu, a gente veio com uma filha de 1 ano, a gente tem 2, uma que agora é brasileira, ou como elas são ricas culturalmente falando também e tudo. Então, tem muitas vantagens também hoje que a gente agradece por ter feito essa experiência. O momento da decisão é muito difícil. Sim. E aí precisa de muita coragem. Porque finalmente, bom, o mundo está feito de escolhas e você escolhe e renuncia a alguma coisa. Sim. Então, são decisões que claramente se mudar de país, cultura diferente, nesse caso uma língua diferente, são muitos fatores que você vai sopesar, né? E sem dúvida são decisões de família, sim, porque você pode ter uma super proposta para uma superposição, mas se a família não está bem, não vai dar certo. Então, são decisões que você sempre vai ter que envolver a família e que todos têm que meio que concordar e encarar juntos esses sim, desafios, né? Então, a gente assume risco, mas tem que assumir risco juntos. Juntos, sem dúvida, sem dúvida. Nesse processo, além da Silvina, não posso falar Silvina, além da Silvina, Sil, para simplificar. Além da Sil, que você falou, ela realmente, além da sua esposa, também tem esse papel de mentora, sim, né? Tem alguém mais que marcou sua vida profissional, que fez uma diferença para você? Tem várias pessoas. E aqui não é por querer fazer nada, mas eu não vou dar nomes, porque eu acho que são muitas pessoas que eu tive na trajetória até hoje também. Sim. Chefes, colegas, pares de outros países também, sim, que realmente fizeram a diferença, ou com um conselho, ou uma coisa principalmente que eu penso que sempre me ajudou muito, e eu tive várias pessoas ao longo da carreira que me ajudaram nisso, que foi eles me jogarem na piscina. Porque assim, é fácil a gente se jogar na piscina quando a gente sabe que tem água. Sim. É fácil a gente decidir não se jogar na piscina quando a gente sabe que não tem água. Mas se a gente está lá na piscina e a gente não sabe se tem ou não tem água,
a gente não sabe o que fazer. Sim. E tem algumas pessoas que de fora veem coisas que você pode fazer que nem você sabe que você pode fazer. Há pessoas que acreditam em você quando você ainda não sabe se tem essa Sim, capacidade. exatamente. Então eu tenho vários casos ao longo da carreira onde eu fui colocado em situações que a priori eu não teria me colocado, mas não pelo fato de eu falar, não sei se vai dar certo, porque eu talvez não pensava que era para mim, ou isso, aquilo, mas alguém viu alguma coisa além, ou que podia ser interessante. Eu acho que quando a gente fala de profissional e tudo isso, essas pessoas, obviamente, que sempre vão ter interesse próprio e interesse em você. Né? A gente está crescendo junto, está contribuindo junto. Então, no final das contas, eu tive várias situações, eu diria, e algumas pessoas que contribuíram para mudar o rumo das coisas em algum momento. E eu acho, faz pouco tempo eu estava escutando alguém falar de que a gente deixa pegadas, né? Onde a gente vai também e tudo. E eu acho que essas pessoas foram deixando pegadas e ajudaram também, eu espero, eu ir deixando pegadas, que é o que a gente mais quer também, porque é isso, né? Eu falo, às vezes não é um chefe, é um colega, às vezes não é nem um colega, sem dúvida. é alguém do time, às vezes não é nem alguém que está no teu dia a dia, é um cliente, é alguém de fora. Então eu acho que a gente tem que estar atento a essas pegadas e saber escutar quando alguém genuinamente está te colocando numa posição de desafio que provavelmente vai representar uma mudança para você. E essa é uma responsabilidade que temos as pessoas como líderes, né? Também deixar essas pegadas e abrir caminho, dar a segurança para as pessoas de se jogar na piscina, porque é isso, muitas vezes a pessoa não necessariamente se vê como pronto para tomar um risco ou para assumir um novo desafio, para mudar a carreira. E não só os líderes, mas sem dúvida uma responsabilidade de uma pessoa que tem um papel de liderança é acompanhar e abrir essas possibilidades para as pessoas. Então, que bom. Pago, e com isso já quase terminamos, mas você se imaginou em algum momento assumindo a cadeira de CEO no Brasil? Não. Não? Até pouco tempo, não. Mas é assim, primeiro, vou falar, não é nada contra, né? Mas eu não gosto muito dessas frases, a cadeira de, porque primeiro a gente nem senta na cadeira, né? Praticamente. Porque você nunca está, ou seja, nunca está só aí, está se mudando, mas eu vejo assim, a nossa vida é uma jornada, né? E aí a gente, às vezes, está numa função, numa outra função. Eu estou falando, inclusive, vida pessoal também, eu acho que aplica muito, mas no profissional, sempre. E eu acho que no momento que também eu decidi trabalhar para a Ipsos decidiu também que eu trabalhasse com a Ipsos, sempre você vai vendo o quanto os teus valores estão alinhados aos valores da empresa e vice-versa. Eu acho que é uma coisa muito importante. Enquanto isso estiver alinhado, é um território fértil, né? Aí vai depender de o quanto o teu ritmo de vida pessoal também ele pode ser acompanhado pelos desafios que a empresa pode te proporcionar. E no final das contas, eu digo, no final das contas, a gente é funcionário no bom sentido da empresa. A gente sempre vai ter uma função diferente. Por que eu digo que não imaginava uma coisa assim, a cadeira de CEO? Porque eu acho que não é uma questão de que a gente precisa, tipo, ambicionar, como falar, não, eu quero chegar lá, quando eu chegar lá, e se for isso ou aquilo. Porque a gente não sabe o que a vida tem pra gente também. E às vezes a gente também pensa em alguma coisa ou outra em função de percepções, né? E não necessariamente percepção é raridade. Eu gosto de falar que percepção é raridade, mas nem sempre é, no final das contas. Então eu gosto de que as coisas sejam de uma maneira mais orgânica. Então eu posso dizer que assim, de um tempo para trás, eu sempre me senti muito identificado com a história que a gente construiu aqui na Ipsos no Brasil. Então eu sinto que a gente é uma empresa sólida, mas que também é uma empresa muito reconhecida, tanto pelas pessoas que trabalham no nosso andar aqui no Birman, quanto pelos nossos clientes. Então, uma coisa que te enche de orgulho. Então, quanto mais influência você pode exercer e mais pode contagiar esse orgulho, melhor.
E eu entendo que a posição de CEO, Country Manager, um líder da empresa, a gente tem vários líderes também e tudo, podem fazer muito bem esse papel e sim uma coisa que eu me sinto à vontade de fazer. Então aí eu concordaria com vocês de que desde um tempo para trás, sim, eu gostaria de ter tido essa oportunidade. Então eu estou muito animado desde que eu assumi, ou desde que a gente confirmou também essa oportunidade e tudo. E assim, eu me sinto muito à vontade com todos. E você tem alguma coisa que você já pensa como CEO, gostaria de deixar esta impronta, que acontecesse alguma coisa especial nesta história que você tem construído também, tem participado nessa construção daqui para frente? Tem alguma coisa que você tenha aí que possa compartilhar com a gente? De alguma diferença que gostaria de fazer? Que pergunta difícil. E mais ainda, no momento onde a gente vem de uma trajetória bem interessante aqui no Brasil, em muitos sentidos, e com muito orgulho, como eu estou dizendo, mas também eu entendo que a gente está num momento de transformação da nossa indústria. Transformação, a parte óbvia, é tudo que tem a ver com tecnologia, mas eu acredito que cada vez mais a gente tem que defender o valor do conhecimento através da pesquisa ou de análise de dados, né, e tudo. E o quanto isso impacta nos negócios dos clientes. Então, uma coisa que eu gostaria muito é que a gente conseguisse sentir de fato na pele o quanto o que a gente faz gera de impacto nos clientes, o quanto a gente beneficia os clientes com os projetos e as coisas que a gente faz. Que esse seja o nosso grande, vamos dizer, prazer aqui, motivo de orgulho. Obviamente que tudo que a gente faz é motivo de orgulho, mas que finalmente, sendo uma empresa de serviço, a gente consiga ver os nossos clientes mais satisfeitos do que nunca. E que cada um de nós saiba, talvez, qual é essa contribuição pessoal que estamos fazendo para a satisfação de nossos clientes, para que nossos clientes tenham as informações que precisam para tomar melhores decisões, né? Bom, com isto fecho, prometo que fechamos, mas não posso não perguntar para um argentino que mora faz tanto tempo no Brasil algumas dicas, né? Então, algumas dicas de restaurante argentino? Pode ser. Não. Um restaurante argentino no Brasil, mas eu preferiria falar qual é seu sei lá, comida brasileira preferida. Nossa, feijoada sem dúvida. Feijoada é maravilhosa, sem dúvida, né? É uma invenção assim incrível. Eu acho que até São Paulo é bom, porque tem 2 dias para feijoada. É isso. Mas é perigoso, mas... E uma viagem no Brasil? Viagem no Brasil tem muitas, mas eu lembro muito uma que a gente fez para Minas, percorrendo, Tiradentes, um pouco de Belo Horizonte, Ouro Preto, essa parte histórica ali do Brasil é assim uma coisa incrível. É maravilhoso. Agora vamos ter Tiradentes, né? Agora em abril, então estamos no mês de Tiradentes. Muito bom. Pago, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todos. Este bate-papo foi maravilhoso, falando em português, fazendo um esforço os dois. Então, muito obrigada e muito sucesso. Obrigado para nós. Temos muitas coisas legais aqui para frente. Para nós. Obrigado.